Fala galera do canal, vamos focar! Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá aquele joinha. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O tema da aula de hoje é Filoangiosperma. Se você estiver curioso para saber informações sobre o Filogimnosperma, dá uma olhadinha lá na minha aula anterior que eu falo tudo sobre o Filogimnosperma, beleza? Então, roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então a gente começa aí com o Filoangiosperma, tá? A gente começa agora com um filo do reino planta que apresenta fruto, que produz o fruto. E aí, simplesmente pelo fato da presença do fruto, eu vou ter as sementes protegidas e frutos com uma grande quantidade de sementes e que, consequentemente, apresentará uma grande dispersão, espalhando aí diversas ou várias angiospermas pelo planeta inteiro. Foi dessa forma que as angiospermas conseguiram ganhar o nosso planeta inteiro. É o maior filo dos organismos fotossintéticos, incluindo mais de 250 mil espécies. As angiospermas dominam completamente o planeta há 100 milhões de anos. E aí eu trago para você algumas imagens de flores de gimnospermas. Perceba o quão essas flores são atraentes ou atrativas. Foi um dos motivos também da grande dispersão dos grãos de pólen, garantindo o processo de fecundação. Flores atraentes, coisa que as gimnospermas não possuem. As gimnospermas não possuem flores atraentes. Consequentemente, o processo de polinização fica muito limitado somente à anemofilia, ou seja, a polinização que ocorre através do vento. Vamos às características gerais do Filoangiosperma. Então, são plantas que produzem frutos, a presença do fruto, muito importante para essa grande dispersão das angiospermas no planeta. São plantas traqueófitas porque apresentam vasos condutores, são fanerógamas porque apresentam flores, são espermatófitas porque apresentam sementes. Cuidado com esses conceitos. Apresentam vários tipos de polinização. Anemofilia, que é a polinização através do vento, quiropterofilia, que é a polinização através de morcegos, zoofilia, polinização através de animais, antropofilia, polinização através do homem, hidrofilia, polinização através da água, ornitofilia, polinização através de pássaros, entomofilia, polinização através de insetos e outros. Fica ligado. Cuidado com os sufixos. Filia, polinização. Coria, dispersão das sementes. Apresentam raiz, caule, folha, flor, flores, tá aqui, frutos e sementes, então tem que ficar ligado nisso. Apresentam grande distribuição no planeta, produzem cotilédone. O cotilédone é uma adaptação da semente cujo objetivo é armazenar nutrientes. Então a semente da angiosperma, ela germina só com a presença da água. Não precisa necessariamente haver o solo, a terra ali para a raiz se desenvolver. É óbvio que a partir de certo momento as raízes tentam buscar nutrientes do solo e não conseguem e a planta acaba morrendo. Foi por isso que você conseguiu fazer aquele experimentozinho com feijão, tá? Onde você pegou o feijãozinho, colocou lá no algodão e colocou no copinho. Foi o que aconteceu com o pezinho de feijão, ele se desenvolveu, ele germinou, mas até certo ponto depois ele morreu, porque a raiz tentou buscar nutrientes do solo e não conseguiu. E isso devido à presença do cotilédone, que são modificações das folhas que armazenam nutrientes, garantindo ali a germinação da semente, mesmo na ausência do solo, somente com a presença da água. O filo está organizado em dois grupos ou classes. O grupo das monocotiledôneas e o grupo das eucotiledôneas. Monocotiledôneas, sementes que possuem somente um cotilédone. Eucotiledôneas, sementes que apresentam dois cotilédones. A reprodução ocorre por metagênese ou alternância de geração. Aí eu trago aqui mais algumas características gerais, é o que eu vou chamar de caracterização. Então são plantas de vida livre, são plantas vasculares, fanerógamas, espermatófitas. O esporófito é duradouro, o gametófito é reduzido, independe da água para fecundação e produzem frutos, que é a grande sacada evolutiva desse grupo de plantas. Desenvolveram uma estrutura especialmente bem adaptada à reprodução sexuada em meio terrestre e em presença de animais, que é a flor. A flor atrai o agente de polinização e a flor carrega consigo os aparelhos reprodutivos. E aí nós vamos encontrar plantas dioicas, são aquelas plantas que apresentam somente flores,
masculinas ou femininas, ou seja, somente flores com aparelho reprodutor masculino ou somente flores com aparelho reprodutor feminino. Nós vamos encontrar plantas monóicas, são aquelas plantas que na sua estrutura ela apresenta flores com aparelho reprodutor masculino e também flores com aparelho reprodutor feminino. E vamos encontrar as plantas mais atuais, mais bem adaptadas, são plantas hermafroditas, são aquelas plantas cujas flores apresentam os dois aparelhos reprodutivos. Aí você me questiona, mas professor, se ela possui na mesma flor os dois aparelhos reprodutivos, então ela se autofecunda? Não! O objetivo é realmente a fecundação cruzada, porque garante a variabilidade ali da espécie. A cor das flores é uma das características mais notórias das angiospermas. É devido a uma concentração de pigmentos que existem em todas as plantas, apenas não se encontram concentrados numa estrutura como neste caso, tá certo? Então, a variação da cor está relacionada ao tipo de pigmento que a flor carrega consigo. E a coloração da flor é muito importante para a atração do agente de polinização. Então vamos observar aqui as angiospermas monocotiledôneas. Como exemplo, nós temos a cana-de-açúcar, milho, trigo, arroz e bambu. As monocotiledôneas apresentam somente um cotilédone, ou seja, a raiz só forma um cotilédone, e apresentam folhas do tipo paralelinerva, a raiz do tipo fasciculada ou em cabeleira. Então perceba aqui que a folha paralelinerva, ela apresenta a venação, que é a entrada dos vasos condutores aqui na folha, paralelos. Outra coisa, a folha é incompleta, ela só tem a base e a lâmina foliar, ela não tem o pecíolo, tá? E o tipo de raiz é um tipo de raiz que a gente chama de raiz fasciculada ou em cabeleira. É aquela raiz que não apresenta um eixo principal ou uma raiz principal. Então nós vamos apresentar uma ramificação. É um tipo de raiz característico de plantas de médio porte, apesar de algumas exceções que eu vou falar depois, tá? Então aqui a gente mostra, olha a folha incompleta. Ela só tem a base, que abraça o caule, e a lâmina foliar. Ela não tem pecíolo, que alonga aí a base da lâmina. Um outro exemplo aqui de uma folha incompleta. E aqui também nós temos exemplos de folhas incompletas. Fica ligado nisso aí. Então as folhas de monocotiledôneas são invaginantes, pois se prendem por uma bainha, tá? Que é o que vai abraçar o caule. Já as angiospermas eucotiledôneas, também chamadas de dicotiledôneas, nós temos como exemplo aqui o café, amendoim, a manga, o abacate. O que é que acontece? A semente se divide em dois cotilédones. Então possuem dois cotilédones, apresentam as folhas do tipo peninerva e a raiz do tipo axial pivotante, que é o que você vai observar aqui. Perceba que nesse tipo de folha, a venação ela é transversal, certo? Ela lembra uma pena. Nós vamos encontrar aqui, ó, a folha completa com a base, o pecíolo e o limbo ou a lâmina foliar, e vamos encontrar uma raiz que eu vou chamar de raiz axial ou pivotante, onde eu vou encontrar uma raiz principal aqui com as raízes secundárias partindo da raiz principal. É um tipo de raiz caracteristicamente de plantas de um porte maior, tá? E é uma raiz mais profunda. Tá aqui a estrutura de uma raiz axial pivotante, com todos os seus componentes, a raiz principal, a coifa aqui protegendo o crescimento da raiz na vertical, e as raízes secundárias. Vamos encontrar a zona meristemática, que vai ser responsável pelo crescimento da planta, a zona lisa ou de alongamento, tá? A zona pilífera de absorção e a zona tuberosa, onde eu terei, onde irão partir as ramificações da raiz axial ou pivotante. E aí a gente compara aqui, ó, a raiz do tipo axial pivotante com o eixo principal e as raízes secundárias partindo aqui. E aqui nós temos uma raiz que eu vou chamar de raiz fasciculada ou raiz em cabeleira. Tá? A gente consegue perceber as diferenças aí, tá? Bem efetivas aí de cada raiz. Preste atenção. Mais uma vez, nós temos a folha incompleta, formada aqui pelo limbo ou lâmina, e nós temos a folha completa, formada pela base, pelo pecíolo e pelo limbo ou lâmina foliar. Aqui nós temos, ó, características da folha, aqui, da monocotiledônea, característica da folha da monocotiledônea. Nunca mais você vai esquecer essa informação. Olha, a raiz fasciculada, você não encontra uma raiz principal, e a raiz axial ou pivotante, onde você vai encontrar a raiz principal e dela partindo a raiz secundária. Da raiz secundária vai partir também a raiz terciária. Aqui nós temos um quadro de comparação para você, as monocotiledôneas e as eucotiledôneas. Então, raiz fasciculada em cabeleira na monocotiledônea, na eucotiledônea axial ou pivotante. O caule, em geral, sem crescimento, em espessura, caule do tipo colmo, rizoma ou bulbo, e a eucotiledônea, em geral, com crescimento em espessura. Os vasos são difusos,
tá aqui na monocotiledônia ou desorganizados. Na eucotiledônia os vasos vão ser organizados. Na monocotiledônia a folha apresenta nervura paralela, tá aqui, e na eucotiledônia as nervuras são ramificadas. A flor vai ser trímera, com 3 elementos ou múltiplos, e as eucotiledôneas a flor vai ser dímera, tetrâmera ou pentâmera. O embrião tem um cotilédone na monocotiledônia, na eucotiledônia tem 2. E alguns exemplos nós temos o bambu, a cana-de-açúcar, gramo, milho, o arroz, a cebola, gengibre, coco, palmeira. E as eucotiledôneas nós temos o eucalipto, o abacate, o morango, a maçã, a pera, o feijão, ervilha, mamona, jacarandá e a batata. E aí a gente consegue visualizar algumas imagens, né? Eu mostrei no quadro anterior alguns informes e eu trago algumas imagens para você realmente concluir definitivamente o seu raciocínio. Então, monocotiledônea, semente com cotilédone, tá aqui o cotilédone. Dicotiledôneas ou eucotiledôneas, semente com 2 cotilédones. As folhas paralelinervas e aqui nas dicotiledôneas as folhas reticulinervas ou peninervas. Aqui nós temos os feixes liberolenhosos desorganizados e aqui nós temos os feixes liberolenhosos organizados, ordenados. Flores trímeras, flores pentâmeras, frutos com 3 carpelos, frutos com 5 carpelos, raízes fasciculado em cabeleira e as raízes axiais ou pivotantes, caracterizando aí as eucotiledôneas ou dicotiledôneas. Olha a flor da eucotiledônea. Nós temos aqui o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino, pistilo ou carpelo e o estame. Bem, nós temos aqui uma flor completa de angiosperma com pedúnculo receptáculo. Nós temos aqui a corola, que é o conjunto de pétalas, e temos o cálice, que é o conjunto de sépalas. Nós temos aqui o androceu, que é formado pelo estame, antera e filete, e nós temos o gineceu ou pistilo ou carpelo, que vai ser formado aqui pelo estigma, estilete e ovário, mais o tubo ovariano e os óvulos que vão estar internamente aos ovários. E aqui eu trago para vocês uma outra flor de angiosperma completa, com pedúnculo, tem um receptáculo. Aqui eu tenho o conjunto de sépalas, que eu vou chamar de cálice, e tenho o conjunto de pétalas, que eu vou chamar de corola. Tá aqui os óvulos, aqui eu tenho o aparelho reprodutor masculino, que é formado pelo estame, pelo filete e pela antera, e aqui eu tenho o aparelho reprodutor feminino, que vai ser formado pelo estigma, estilete e ovário. E aí o grão de pólen, ele cai aqui no estigma, escorrega pelo estilete e vai fecundar justamente o óvulo que está inserido aí no tubo ovariano. E aqui eu tenho os aparelhos reprodutores da flor, tá? Nós teremos o aparelho reprodutor masculino na flor masculina, evidentemente, é chamado de androceu, que é formado pelo estame, pelo filete e pela antera. E o aparelho reprodutor feminino, na flor feminina, vai ser chamado de gineceu, que é formado pelo ovário, pelo estigma e pelo estilete. Vamos analisar agora os tipos de frutos, tá? Nós temos o fruto verdadeiro, como por exemplo, nós temos a manga e a goiaba. No fruto verdadeiro, o fruto se desenvolve a partir da fecundação do óvulo juntamente com o crescimento do ovário. O pseudofruto, nós temos o crescimento do ovário independente da formação da sua estrutura carnosa. Então, por exemplo, nós temos o caju, temos a maçã e a pera. Então, o que nós comemos não é o fruto especificamente. Por exemplo, no caju, o fruto é a castanha. Já a infrutescência, ela é formada por um conjunto de flores, onde os ovários se fundem, originando um grande fruto que depois vai ser protegido pela sua casca. Então, como por exemplo, nós temos a jaca, a pinha, a graviola. E nós temos aqui o fruto partenorcárpico, onde o ovário cresce sem fecundação. O ovário se desenvolve sem fecundação. Como por exemplo, nós temos a banana. E aí eu trago para vocês aqui alguns exemplos. Nós temos aqui um fruto verdadeiro, nós temos aqui um pseudofruto, o fruto é a castanha, nós temos aqui uma infrutescência, que é formada por uma inflorescência, onde os ovários de várias flores se fundem. Olha aqui, cada gominho desse da jaca, cada bago desse da jaca é um fruto. E nós temos o fruto partenocárpico, representado pela banana. E o fruto partenocárpico vai se desenvolver a partir do crescimento do ovário sem fecundação alguma. E aqui nós temos os componentes estruturais da flor da angiosperma. Nós temos aqui o pedúnculo, que é a haste que segura a flor, o receptáculo, que está acima do pedúnculo, o verticilo floral, que é a folha modificada, as sépalas, que são o verticilo floral externo, geralmente verde, as pétalas, que são o verticilo floral interno, geralmente colorido, os estames são estruturas masculinas que produzem o grão de pólen, e o pistilo, que é a estrutura feminina da flor.
E aqui nós temos o androceu. Muita atenção a essas informações. O androceu é o aparelho reprodutor masculino. É formado pelo estame, filete e antera. Tá aqui a parte masculina. O gineceu, que é formado pelo ovário, estigma e estilete, é a parte feminina. O cálice, que é o conjunto de sépalas. A corola, que é o conjunto de pétalas. Perianto, que é a união da pétala mais a sépala. E nós temos a tépala, que são as pétalas e sépalas da mesma cor. Então, galera, a aula de hoje foi sobre filo angiosperma. Nós vimos todas as características desse filo. Reino planta, filo angiosperma, beleza? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E eu não poderia deixar de dizer, hashtag não seja um pato morto. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!